Comigo, Gisele Soares e Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco no Palácio da Alvorada, antes de viajar para Porto Alegre. Criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem na direção da Polícia Federal. Ele disse que quase houve uma crise institucional e que não engoliu a decisão. Vamos ver. Agora, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do Executivo. Começo com você, Gisele. Bom dia. Sua visão sobre essa declaração do presidente e o que aconteceu ontem com o Supremo Tribunal Federal impedindo a nomeação de Alexandre Ramagem. Bom dia. Ontem, então, houve a publicação para a nomeação do Dr. Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal. Depois houve, então, uma medida liminar, uma decisão liminar monocrática do ministro Alexandre de Moraes, revogando ou suspendendo os efeitos da publicação da nomeação e, em ato subsequente, então, houve uma nova publicação no Diário Oficial revogando a nomeação do Dr. Alexandre. Processualmente falando, este processo que pediu a revogação, ele acabou perdendo seu objeto porque teve atendida a demanda pretendida, que era justamente a não nomeação do Dr. Alexandre. A crítica do presidente, ela tem um fundamento constitucional. Então, de acordo com a Constituição, o nosso Estado, né, quer dizer, o Brasil, ele é dividido em 3 poderes e esses poderes exercem entre si o que a gente chama de freios e contrapesos, ou seja, um poder controla o outro de forma mútua para que nenhum deles cometa excessos. Cada um desses poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles têm o que a gente chama de funções típicas e atípicas. A função típica do poder legislativo é fazer as leis. A função típica do poder executivo é executar essas leis. E a função típica do poder judiciário, então, julgar essas leis, julgar os fatos que eventualmente violem essas leis. Muito bem. Essas são funções típicas, mas cada um desses poderes também pratica as funções que a gente chama atípicas. Então, a gente pode ter, por exemplo, no legislativo, funções de julgamento, as CPMIs. Então, na condução da CPMI são praticados atos típicos de julgamento. O executivo também legisla, por exemplo, quando edita as medidas provisórias. E o judiciário pratica atos executivos, por exemplo, essa decisão liminar monocrática que determinou a suspensão da nomeação do Dr. Alexandre. Então, a essa crise institucional, ou seja, o presidente ele está fazendo uma crítica a esse excesso que a gente chama às vezes de judicialização da política. Então, o executivo toma medidas, essas medidas são questionadas pela via judicial e acaba se deslocando do executivo para o judiciário atos próprios de decisão do executivo. Mas eu queria saber de você, você concorda com a decisão do Supremo ou você acredita que o presidente tem razão em reclamar da interferência do STF na nomeação? O STF tem sido demandado, Gotino, de forma absolutamente legal e tem realmente tomado decisões que têm refletido diretamente no Poder Executivo. Então, neste caso, acho que a crítica que seria mais contundente, com a qual eu concordo, do presidente, que acabou não aparecendo nessa fala dele, é a seguinte: como é que o Alexandre Ramagem, que é uma pessoa competente, que estava conduzindo a BIM, de repente não é mais competente, de repente tem desvio de finalidade na sua nomeação para diretor da Polícia Federal? Ok, agora o argumento inicial de Tiago Anastácio. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele, aos telespectadores. A explicação da Gisele é absolutamente perfeita dentro do campo da separação de poderes, que nasce na Grécia, chega depois do Iluminismo com Montesquieu e vai ser difundida por todo o mundo ocidental.
Fundamental, apenas o que me parece uma correção, Gisele, as comissões parlamentares não têm poder de julgar, elas têm o poder de investigar. Os julgamentos, evidentemente, serão sempre do bojo do judiciário ou interna corporis, quando houver quebra de decoro de parlamentares ou também dentro de uma função imprópria do legislativo, não típica do legislar, o julgamento do presidente da República ou de ministros do Supremo Tribunal Federal. Passando por isso, é muito importante que nós nos lembremos de alguns fatos para entendermos a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O fato mais relevante e que não pode ser deixado de lado e entrarmos nessa retórica presidencial é um só. O então ministro Sérgio Moro, vamos deixar isso bem claro, ele era ministro de Estado quando afirma que o presidente da República queria informações indevidas de serem passadas ao presidente da República. Portanto, ilegais em relação a investigações que abatiam os seus. Essa é a razão de pedir do PDT, inclusive, que tem ganhado um certo protagonismo nesse momento, na judicialização, nas demandas políticas que chegam ao judiciário. E o que tem ocorrido? Tem ocorrido que nós estamos entrando na fala do presidente da República e estamos nos esquecendo dos fatos e da decisão jurídica na sua essência dos fundamentos. Qual é? O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, porque ele ainda não tinha apresentado a sua demissão, ele era ministro, afirmou que o presidente da República queria interferir na Polícia Federal e nessas investigações. A impessoalidade não é um problema se o delegado Ramagem era amigo ou não. Não é nada disso a discussão. Vamos acabar com essas entradas em paranoias, em retóricas políticas. A questão é, havia a informação de um ministro de Estado que essa interferência estava ocorrendo. Por isso, acionou-se o princípio da impessoalidade dos atos do presidente da República. Porque ele foi, e vejam que curioso, né? O ministro Sérgio Moro, que era um juiz de delações, se torna um delator informal contra o presidente da República. Então, o fato é esse. É uma impessoalidade presumida e futura, porque a alegação do ex-ministro de que havia a intenção do presidente foi rebatida pelo próprio presidente, dizendo que não, que o que ele queria eram relatórios e que o que ele queria era um combate, inclusive uma atuação mais severa do ministro da Justiça, até inclusive relacionada às prisões que, no entender do presidente, ilegalmente falando, eram realmente ilegais, ocorridas nos estados fundadas em decretos estaduais de isolamento. Então, houve uma declaração e houve uma refuta a essa declaração. Os dois pesos são iguais e, inclusive, essas declarações são objeto de um outro inquérito que já está instaurado. Sim. E que, inclusive, vai apurar quem é que falou a verdade. Então, nesse passo, acho frágil a fundamentação. Por quê? Porque esta impessoalidade parte de uma alegação de um ministro que deixou o ministério e que já foi devidamente no mesmo dia respondida pelo presidente da República. Então, a gente está dando mais peso à palavra do ministro do que a do presidente. Gisele, não é no bojo deste processo que isso deverá ser analisado, pelo menos assim. A decisão monocrática, ela tem fundamento num inquérito que ainda está no início de apuração. Gisele, são coisas... Acho temerário. São coisas distintas. E só mais uma coisa, de novo, como é que a mesma pessoa que reúne requisitos objetivos, tanto para ser diretor da BIM como para ser diretor-geral da Polícia Federal, seguia bem e era aprovado como diretor da BIM e continua sendo, né, diretor da BIM com essa revogação da nomeação para a Polícia Federal, mas na Polícia Federal, então, torna-se uma pessoa suspeita de passar informação privilegiada. Tiago, o que você não concorda? Vamos lá, vamos separar as coisas e explicar para o grande público. O que o Supremo Tribunal fez? Voltando à minha posição, sou contra a judicialização da política, mas entendendo as razões de decidir, ou tentando entender, o que ficou claro. Primeiro, Gisele,
O que é a cautelar? A cautelar é o cuidado. O que o judiciário analisou? Opa, um ministro de Estado, num pronunciamento oficial, afirmou que o presidente da República quer interferir ilegalmente. E o presidente respondeu que não quer interferir. O que o judiciário fez? Por cuidado, as questões de lisura pública, suspende-se. Não é que se julgou a ação. Exatamente, mas poderia não ter suspendido, a questão mantido a nomeação e depois, ao final deste processo, fazer a averiguação e, se o caso, aí então realmente retirar o Alexandre Ramagem da Polícia Federal. Me diga uma coisa. Número 1, que tipo de prova poderia ser produzida nesse caso? Segundo, se interferência ocorresse, como nós saberíamos se a inteligência é da BIM, sob os olhos do general Heleno, o ministro general Heleno, e também agora volta para o Ramagem, seria outro, como nós saberíamos se haveria interferência ou não? É o dilema de Sérgio Moro quando falava sobre a Lava Jato. Existem algumas provas que só por delação. E nesse aspecto o ministro Sérgio Moro estava certo. Porque o Sérgio Moro parece que aprendeu, inclusive, que delação é para pegar o de cima, não para pegar o do lado, como aconteceu muito na Lava Jato, e também os de baixo. É a escada, porque é muito difícil fazer a prova sobre o de cima. Então, aqui, o que existiu na decisão do Supremo, porque vamos parar também com ataques ao Supremo, porque ninguém ousa a coragem da calúnia nesse país. Parece que todos se acovardam, jogam fumaça na cara das pessoas. O Gilmar Mendes não presta. Aí você pergunta, por que ele não presta? Porque se ele não presta, eu quero saber se existe um fato que seja razoavelmente sério e não uma discussão se ele decidiu bem ou mal, ou porque penso que ele tem um interesse por trás. Vamos deixar claro, vamos ousar a calúnia. Sejamos de cidadania firme no Brasil. Então, aqui neste caso, era uma cautelar, ou seja, um cuidado. O Supremo olhou e falou, opa, há uma ação penal, uma investigação a se iniciar aqui no Supremo Tribunal. Agora existe uma discussão se é moral, público e impessoal essa nomeação. As coisas estão intrincadas nos fatos. Então, cuidado. Agora, o grande problema, Gisele, sabe qual que é? É que o presidente da República revogou a nomeação. Logo, nós não saberemos o que o Supremo decidiria. Porque, só para explicar, Gotino, rapidinho, o mandado de segurança é o que nós chamamos de um remédio constitucional. Ele vai combater um ato coator, um ato possivelmente ilegal. É feita uma análise liminar, uma análise de cuidado e depois um mérito. Se a decisão, se o ato coator desaparece, a discussão jurídica também desaparece. Então, essa discussão já não deve existir mais no mundo jurídico, porque o fato que gerou toda essa discussão, o fato é a nomeação, ela não existe mais. Ela foi revogada ontem pelo próprio presidente no Diário Oficial. Pelo presidente. Muito bem. Gisele, você agora, por favor. Acho que essa revogação é justamente a resposta do governo federal para evitar um prolongamento de mais uma discussão judicial que se estenderia e que geraria, essa sim, também uma crise neste momento em que já temos uma crise instalada e muito maior. Então, acho que andou bem o governo federal nessa revogação, acatando, então, a decisão monocrática do ministro. E a discussão, não há ataque ao STF, é que não falava como de ele você. tem sido não falava de você, pelo amor de Deus. Como ele tem sido muito demandado justamente por conta dessa crítica que fazemos aqui à judicialização dos atos do executivo, da política em geral, então por conta disso temos que nos debruçar e fazer uma análise crítica com relação a essas decisões. É claro que há a parte objetiva da lei, então, preenchimento ou não de requisitos processuais, e há também essa análise subjetiva, justamente, que fez o ministro Alexandre de Moraes. Naquele momento, ele entendeu que seria o caso de suspender a nomeação por conta deste inquérito, dessa outra investigação, como poderia ter mantido o processo e aguardado a decisão final após a apresentação das provas. Agora, Gisele, mas a Advocacia Geral da União
informou através de nota que não iria recorrer, fizeram a revogação, só que aí na hora da posse do ministro da Justiça, o presidente vem e fala que sonha ainda com ramagem na Polícia Federal. E aí isso leva a crer que ele vai insistir com esse nome. Isso leva a crer que ele vai insistir com esse nome. É coerente, porque ele já fez manifestações públicas de que ele tem a intenção de ter o doutor Alexandre Ramagem na Polícia Federal. O doutor Alexandre, de novo, reúne os requisitos objetivos para ocupar o cargo. Sem dúvida nenhuma. Ele já ocupa um cargo que é um cargo de confiança na ABIN. Então, não vejo como um desvio de finalidade essa manifestação do presidente. Ele está insistindo em um nome que ele gostaria de ter, assim como ele também disse em manifestações passadas que gostaria de ter 2 Jorges de Oliveira, que era o nome cogitado para o Ministério da Justiça. Então, o presidente, ele é muito transparente em demonstrar a sua confiança em pessoas que estão ali na sua assessoria direta e não esquecendo que ele conhece o Alexandre Ramagem, ele mesmo narra depois, durante a eleição, depois daquele episódio em que ele foi atacado, e foi justamente por esse contato profissional que nasceu a amizade entre eles e o respeito profissional do presidente. O mesmo tempo para você, Tiago, antes da gente mudar para o próximo tema, só para equilibrar o tempo, como é que você vê essa insistência do presidente ao falar que ainda sonha com ramagem na Polícia Federal? Gotino, minha manifestação é super simples. O delegado Ramagem é um nome, sim, de notabilidade dentro da Polícia Federal. É aquilo que a Gisele chama de critérios objetivos. O que o Supremo Tribunal fez foi estabelecer um cuidado diante dessa pororoca criada depois da delação. Eu gosto do termo, que era de Vali Salomão. Vali Salomão usava muito. Essa pororoca que foi criada, por quê? Porque tivemos uma delação do então ainda ministro de Estado da Justiça. Eu aprendi uma coisa, creio que a Gisele também tenha aprendido no mundo e na lida do direito, que é, se eu discordo de uma decisão, eu não saio ofendendo o juiz. Você recorre. E eu não entendi por que a AGU, o ministro-chefe da AGU, ou seja, da Advocacia Geral da União, não falou para o presidente: presidente, vamos agravar. Vamos entrar com agravo regimental para que o plenário se manifeste o mais rápido possível, mesmo que o plenário virtual. Então, me parece um desconhecimento geral de como funciona a máquina estatal e até mesmo o sistema de pesos e contrapesos. Não é uma decisão contrária ao presidente, não é uma ofensa à sua política e a ele. O presidente deveria recorrer, é tão simples. Recorra, a AGU está lá para isso. Mas não, ele tira o time de campo para criar o buziles com o Supremo Tribunal Federal. É uma pena, é desconhecimento mesmo. Olha, vamos para o segundo tema. O presidente Jair Bolsonaro também criticou os governadores e prefeitos que não conseguiram achatar a curva do novo coronavírus. Falou ontem, aqui durante o grande debate, e falou hoje pela manhã, ao vivo, logo cedinho, 7 horas da manhã. Vamos ouvir. O Supremo Tribunal Federal decidiu, o placar foi a 0, que as medidas para evitar, ou melhor, para fazer com que a curva seja achatada, caberiam aos governadores e prefeitos. Não achataram a curva. Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram a curva. A curva está aí. O presidente fala que os governadores e prefeitos que devem responder pelas mortes e desemprego nos estados. Essa conta tem dono, Gisele? Essa conta é, numa primeira análise, de todos os gestores públicos, mas realmente as medidas executivas com relação ao combate nos estados e municípios é de competência dos governos, dos governadores e dos prefeitos, inclusive, voltando ao tema anterior, também decidido pelo STF. Então, cabe aos governadores e aos prefeitos enfrentar esse desafio e encontrar medidas para que o isolamento faça efeito. Então, para que esse pico seja achatado. É um grande desafio. Nós ouvimos agora há pouco uma entrevista com o doutor Júlio, o infectologista da Fiocruz, que inclusive nos ensinou que não existe um pico, que existem picos. Então, que a cada flexibilização do isolamento haverá necessariamente como consequência
um aumento no número de casos. Então, é uma decisão muito difícil, é muito complexo, porque temos vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, quer dizer, a gente tem vários países da Europa dentro do Brasil, e aí os governadores e os prefeitos têm na mão a competência e têm na mão o desafio de fazer valer os seus decretos e de definir quais são essas regras. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que esteve inclusive presente naquela grande reunião de apresentação do programa Pro Brasil, naquela ocasião apresentou as medidas que ele estava adotando para a flexibilização, ou que ele pretendia adotar para a flexibilização do isolamento, e, salvo engano, hoje ou ontem já anunciou que vai prolongar o isolamento, que essa flexibilização será retardada. Então, já fez essa análise, fez esse ajuste, e é isso que a gente espera de governadores e prefeitos. Eles realmente têm que atuar no dia a dia, porque a previsibilidade de longo prazo ela é muito difícil com essa doença tão pouco conhecida. Tiago, a pergunta está aqui embaixo. De quem é a conta pelas mortes na pandemia? Para o presidente, de governadores. O presidente, de novo, parece que não entendeu a AGU e o seu ministro da Justiça à época também não explicaram para ele. A decisão do Supremo não tira poderes do presidente da República. Estabelece concorrência, e concorrência aqui é diferente da concorrência financeira, para os meus caros amigos do mercado. Concorrência significa que ambas as entidades, estados, municípios, na verdade é tripartida, né? Municípios, estados e federação têm obrigações. O presidente Jair Bolsonaro, sabe quem ele está me lembrando, Gotino? Simão Bacamarte, do Machado de Assis, do alienista. O que está acontecendo? O Supremo está contra ele, segundo a ótica dele. Os governadores estão contra ele. A OMS, segundo o próprio presidente, está obrigando as crianças a se masturbarem, a se tornarem homossexuais. A ONU também, quando ele era um elegível ainda, ele queria tirar o Brasil do Conselho da ONU. Ou seja, está todo mundo contra o presidente, só ele é que está certo. Parece aquela figura maravilhosa que Machado nos trouxe ainda lá no século XIX, o início do XX, quando o alienista prende todo mundo no hospício e, de repente, ele se percebe sozinho. E aí, quando ele se percebe sozinho, ele percebe que ele é que está preso, ele é que está alienado. Nós estamos vivendo numa situação hoje tristíssima. Todo mundo é inimigo do presidente. Os ministros da Saúde também agora. Vejam só, o novo ministro da Saúde ontem afirmou algo que o ministro Mandetta sempre afirmou e foi a causa de queda do ministro Mandetta. O ministro Taishi ontem veio e afirmou: o isolamento social é a única forma. Então, vejam só a situação que nós estamos vivendo. Eu fico muito preocupado com isso. Isso me lembra a famosa máxima da Hannah Arendt, quando ela fala sobre a banalidade do mal, quando ela verifica que os nazistas eles não eram monstros, exclusivamente monstros, mas que o maquinário ao redor deles os levou a entenderem que o mal podia ser banal, que o maquinário fazia o mal ser uma coisa cotidiana naquela vida. Nós estamos hoje banalizando a ignorância. Nós estamos banalizando, na situação brasileira hoje, o confronto, o ódio, o terror. Isso é péssimo. Gisele? Vamos olhar as medidas objetivas. O governo federal tem vindo a público todos os dias, tem trazido dados, elementos. O ministro da Infraestrutura tem criado todas as condições para a remessa de equipamentos, de EPIs, de orientações. Ontem, o ministro da Saúde, Nelson Taishi, fez longas reuniões e apresentações sobre medidas e também manifestou a impossibilidade de previsibilidade dessa doença. Então, quando ele fala do isolamento, ele realmente se refere à medida mais antiga que se conhece, que é a única eficaz para pandemias de doenças desconhecidas, que é o isolamento. Isolamento, sim. Exatamente. Então, o governo federal vem fazendo a sua parte, há inclusive a transferência de verbas, hoje inclusive notícia de que no Rio de Janeiro já houve até a constatação de possíveis indícios de superfaturamento na compra de equipamentos.
O governo federal mandou socorro, recursos humanos para Manaus, também para os estados do Nordeste. A ministra Tereza Cristina tem cuidado para o abastecimento. A gente não teve aqui em São Paulo situações como as vistas, por exemplo, na Inglaterra, de supermercados completamente vazios, de filas quilométricas, de horários para fazermos compra. Então, continuamos conseguindo ir às farmácias, comprar medicamentos, ir aos supermercados, comprar alimentos, insumos, os caminhoneiros continuam fazendo as entregas. Então, o governo federal faz a sua parte, os governadores e prefeitos, da mesma forma, vêm aí enfrentando e envidando melhores esforços para conseguir conscientizar a população. Agora mesmo ouvimos que aqui em São Paulo, por exemplo, e em vários outros municípios, o uso de máscara passa a ser obrigatório em transporte público. Outras cidades que estão abrindo comércio também estão exigindo esse distanciamento. Então, eu acho que de medidas propositivas, o ministro Paulo Guedes também ontem fez uma longa explanação de como será feita essa distribuição, essa compensação pela perda da arrecadação de estados e municípios, sem quebrar o futuro do país. Então, ele fez justamente essa apresentação detalhada, falou até do congelamento dos 18 meses dos servidores públicos. Então, são uma série de medidas objetivas adotadas por todos os gestores, justamente para o enfrentamento da pandemia. Existem divergências, existem discussões, há discussões políticas, oportunismo, mas eu acho que o que a gente tem que cobrar dos nossos gestores é que eles sigam firmes, unidos e coesos nas suas diferenças e na medida do possível para combatermos o coronavírus, que é o nosso inimigo. Tiago? Mas, então, Gisele, eu não entendi. Você concorda com o presidente falando que a responsabilidade é dos governadores ou não? Eu concordo com o presidente que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos também. Ele não está se eximindo da responsabilidade. O que ele está dizendo é, cobrem dos prefeitos ele falou bem claro. As medidas de isolamento. Mas as medidas de isolamento são de prefeitos e governadores. Não, Gisele, né? ele deixou bem claro. Vamos lá. Ele falou o seguinte, cobrem isso, isso não vai entrar na minha conta. Foi o que ele disse. Aí você falou de infraestrutura, falou do agronegócio, que de fato estamos abastecendo por uma razão muito simples. Nós somos um dos maiores produtores do mundo disso. Comida no Brasil dificilmente faltaria, como faltaria em muitos países europeus. O que se coloca aqui é que o presidente da República quis colocar exclusivamente na conta dos governadores esse valor. E esse valor é negativo. E isso está errado. Nós sabemos que isso está errado. A conta é do presidente. Não. O presidente quis colocar na conta dos governadores. Então, mas a conta é de quem? É da conta de todos, mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Toda a vez que se começa com firmeza a falar de o Brasil vai quebrar, a economia vai quebrar, nós temos afrouxamentos do isolamento. E os afrouxamentos não são sentidos agora. Eles são sentidos quando? Daqui 15 dias. Então, os números de hoje, por exemplo, Gotino, nós sabemos. Os números de hoje, quando nós falamos em mortes, quando nós falamos em pessoas na UTI, nós não estamos falando de fatos que aconteceram ontem. Estamos falando de fatos que ocorreram 2 semanas atrás. Existe um delay nesse aspecto. E é isso que precisa ficar bem claro. Essas mensagens que vão sendo passadas sobre a necessidade de retomada imediata da economia... Você acha que as atitudes do presidente influenciaram quando ele vai à padaria? Gotino, a questão da padaria é aquela história, o cuidado, né? Não é o isolamento, nós não estamos em lockdown. A questão é o isolamento, um isolamento consciente, um distanciamento social, como nós praticamos aqui, inclusive. O grande problema que existe são as mensagens que vão sendo passadas e o afrouxamento que existe em razão delas. Por quê? Vamos nos lembrar de uma coisa? Deixa eu aproveitar, só para equilibrar o tempo, deixa eu aproveitar a sua fala agora, Tiago, para colocar o próximo tópico aqui. Claro. Deputados bolsonaristas pedem para a população pressionar os governadores pela reabertura do comércio. Esse pedido, ele é válido ou é perigoso e acirra mais o clima entre governo federal e os estados? Agora eu começo com o Tiago, porque quem começa, termina. Começo com você agora, Tiago Anastácio. Olha, Gotino, eu penso o seguinte, todo pedido numa democracia é sempre válido. Só que esse pedido deve ser feito com características de responsabilidade.
Esse é o grande ponto. Nenhum pedido é maldoso ou bondoso. O pedido pode estar certo ou pode estar errado. Quando há essa pressão, a gente precisa se lembrar de uma coisa. O ministro Paulo Guedes, da Fazenda, ele fez um projeto de 3 meses. Então, o que os deputados bolsonaristas e o presidente da República tanto fala, não é consoante com o que o ministro Paulo Guedes planejou. Todo o auxílio que é dado de R$600 ou de R$1.200 é por quanto tempo? 3 meses. Por que essa necessidade retórica de vir a público e começar com o ataque? Porque aí sim, o isolamento foi firmado pelos governadores e prefeitos. Por que esse ataque retórico e político, se o próprio planejamento financeiro do Estado foi para 3 meses? Qual é o motivo que essas pessoas fazem isso? Política. É claro que existe uma preocupação com as pessoas, mas a preocupação de Estado é totalmente diferente. Então nós estamos nos perdendo, o isolamento está sendo afrouxado. Ontem nós tivemos 400 e poucas mortes. Nós sabemos que esse número pode perdurar ou pode piorar com o tempo. Nós já passamos a China no número de mortes. Isso é óbvio que não reduz a importância da economia, gente. Pelo amor de Deus, são coisas distintas. O problema é que parece que o presidente da República ainda não deu uma olhadinha num livro que é super legal de se ter em casa, chama-se Constituição da República. O primeiro bem jurídico é a vida. E há uma hierarquia sobre eles, Gotino. Depois existe a liberdade. É claro que a liberdade é fundamental. Ok. Mas são coisas distintas. Há um planejamento econômico, gastamos milhões de reais para esse planejamento, e esse planejamento econômico não está sendo respeitado. Doutora Gisele, como é que você vê essa colocação feita por deputados bolsonaristas pedindo para a população, para aqueles que apoiam o presidente, pressionarem os governadores para uma flexibilização do isolamento? Os deputados são eleitos, Gotino, com bandeiras específicas e eles trazem consigo vontades especificadas para levarem avante no Congresso. Então, a gente não pode esquecer que esses deputados eles representam classes de interesses específicos e, por conta disso, essas manifestações são legítimas. De outro lado, eu acho curioso que haja essa relação direta de causa e efeito entre o porquê o presidente falou isso ou aquilo, então a população reagiu contrariamente, ou é sempre uma relação direta e sempre uma relação negativa entre o que o presidente falou e o que as pessoas fizeram, como se o cidadão não tivesse autonomia nenhuma, não tivesse vontade nenhuma e ele fosse só conduzido e manipulado por essas vontades políticas. Acho que as pessoas estão manifestando de forma autônoma e espontânea uma necessidade de alguma flexibilização para que elas possam manter a sua subsistência. A gente tem 40 milhões de pessoas que trabalham como autônomos, ou seja, são pessoas que vivem daquele trabalho diário, que tiram a subsistência de si e para a sua família, do dia a dia, do comércio de rua, por exemplo, dos ambulantes e de tantas outras profissões. Então, as pessoas têm vontade, elas manifestam essa vontade, os seus representantes, então, têm esta, inclusive, obrigação de, como representantes eleitos, de levar essas vontades adiante. Isso não é afronta a governadores ou a prefeitos, e isso também não decorre diretamente de pessoas que não pensam e seguem cegamente aquilo que disse ou que não disse o presidente. Então, a questão da economia é uma questão que não pode ser deixada de lado. À medida que o tempo passa e que o isolamento se prolonga, pioram realmente essas condições. Não vejo estatísticas relacionando diretamente a perda de empregos à morte, porque a Covid causa morte, mas a quebra da economia também trará consequências objetivas e estatísticas de morte. Então, o desafio de governadores e prefeitos é conseguir manter isoladas as pessoas no grupo de risco e, paulatinamente, traçarem planejamentos de flexibilização com distanciamento, com protocolos de higiene,
cada lugar tem a sua especificidade e é necessário que, sim, os governadores e prefeitos assumam essa responsabilidade e nos conduzam para essa porta de saída, como disse o próprio ministro Nelson Teich. Eu tenho o próximo tema, mas o Thiago fez assim, você não concorda com o quê? Não, é porque Ele nunca concorda comigo. Eu concordo várias vezes. Não, mas eu discordo na maioria, é verdade. Vamos lá. Vamos deixar uma coisa bem clara. A Gisele coloca aqui algo que vai criar um paradoxo. Se o líder da nação, quando fala, e só ele, como chefe de executivo, está falando isso, sobre o afrouxamento do isolamento. Quando só ele fala sobre o afrouxamento do isolamento nesse momento, e tem agido dessa forma, se ele fala isso à nação, e isso não repercute na nação, e isso não é a causa do afrouxamento, eu me pergunto, para que ter um líder? Mas, Thiago, você não acha essa é a pergunta. Ele é o único, Gisele. Você acha que os governadores, o governador João Dória, por exemplo, aqui em São Paulo, que fez um anúncio que dia 8 trará as novas medidas? Plano. Isso, ele até anunciou. São 5 eixos, cada eixo flexibilizado, tempo, escalonado. Isso também não é uma medida de flexibilização? Não. Ele falou que apresentará um plano. Quando eu digo, vamos à guerra, as pessoas não saem correndo para a guerra. É necessário antes um plano. E o plano, quando é apresentado, imediatamente não se vai à guerra. Gente, calma aí, vamos usar um pouquinho de lógica. Ok. É diferente. Gisele? É um plano. Sim. E há a vontade das pessoas. A gente viu imagens um pouquinho antes do grande debate de avenidas aqui em São Paulo, já com o trânsito muito mais intenso. Então, existe essa necessidade e é preciso que essa necessidade, que essa manifestação das pessoas, afinal de contas, todo o poder emana do povo. É preciso que haja um atendimento dessa necessidade ou, ao menos, um acatamento desta necessidade. Entendemos que é necessário, vamos apresentar e isso será flexibilizado no futuro. É muito engraçado, né? O Jair Bolsonaro faz uma coisa e reflete no Juscelino Kubitschek, né? Que era a rua que nós estávamos mostrando. Eu vejo graves problemas na mensagem. Se o líder estipula, instiga, faz afirmações cotidianas e nós vamos vendo cotidianamente o relaxamento do isolamento, como é que nós não podemos falar que é em razão do líder agindo dessa forma que as consequências estão sendo sentidas? Cria-se um paradoxo. Por que, então, um líder? Eu vejo problemas gravíssimos nisso. Então, as pessoas estão na rua porque o presidente diz que quer flexibilização, ou elas não podem estar na rua? Você acha que na Avenida Juscelino Kubitschek, no trânsito, todos nos seus carros, na Avenida Paulista, as pessoas estão com medo de passarem fome? A fome está nos ônibus, que eu já não gostei nem um pouco, viu, Gotino, dessa atitude da Prefeitura e Governo de São Paulo de não deixar o trabalhador entrar no ônibus sem máscara. Que as empresas de ônibus e o governo dê as máscaras. Que é isso? Vai cair no trabalhador de novo. E transformar o motorista em juiz. O que é isso? Era só o que me faltava. Agora, isso é uma outra coisa, gente. Nós estamos falando aqui, sejamos sérios, porque nós estamos falando de legislação e nós estamos falando de poderes da República que devem ser controlados. Okay. O presidente da República já teve todos os reveses possíveis no Supremo Tribunal. E vamos parar de caluniar o Supremo Tribunal. Fatos são importantes. Muito bem. Tragam fatos. Nós temos mais temas aqui. Falando agora sobre o recorde de mortes e casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. E aí o ministro da Saúde, em conversa com o Senado, diz que o país está navegando às cegas no combate ao coronavírus. Eu quero mostrar esse trecho para que vocês debatam, por favor. Quando eu falo que falta informação, é o seguinte, a gente não sabe qual o percentual da sociedade que está comprometido pela doença, porque você tem os assintomáticos. O grosso das pessoas não tem sintoma, ou tem sintoma leve, essas pessoas estão no dia a dia, você não sabe quantas são. Você não sabe se essas pessoas transmitem tanto quanto aquelas que estão mais graves. Os testes que a gente faz não permitem hoje saber exatamente essa realidade. Então, sem esse conhecimento, você está navegando às cegas. Essa que é a grande verdade. Então, a medida de um isolamento que radicaliza o distanciamento, ele é necessário por quê? Porque você não sabe o que fazer. Tiago? O ministro Teich, ele se torna praticamente um herói da República.
Ele pegou uma batata quente na mão com a saída do ministro Mandetta, que eu, assim, conheço pouquíssimas pessoas que teriam essa coragem de entrar num problema como esse que estava instalado. O ministro Taishi é um médico sério, um empresário sério e está, infelizmente, tentando entender o que está acontecendo. Nós sabemos que um dos grandes problemas nesse vírus que é dinâmico, que cada dia vai surgindo algum outro elemento sobre ele e muitas vezes vão se negando verdades que antes apareciam, o ministro Taishi trouxe uma frase de muito impacto: o Brasil está navegando às cegas. Eu adoraria ter um mau caratismo retórico de dizer aqui, eu sei que o Brasil está navegando às cegas, para falar do presidente Jair Bolsonaro. Não é nada disso. Nós estamos às cegas porque nós temos problemas de insumos, nós temos problemas da aparelhagem de proteção individual, nós temos problemas de aparelhagem dos hospitais, no caso de alargamento dessa pandemia. O ministro Taishi, quando falou estamos navegando às cegas, é porque o cego aí, o que não conseguimos ver, são os números ainda não perquiridos, que nós não conseguimos investigar sobre o vírus. Porque o ministro Mandetta já deixava muito claro lá atrás, 80%, eu não me lembro bem, Gotino, me corrija, se era 70% ou 80% de casos assintomáticos. Só que os assintomáticos também transmitem o vírus. Então nós temos um problema para mapear o que acontece hoje no Brasil. E todos os países do mundo têm, em regra, esse problema. Porque o assintomático não vai ao hospital. Ele sequer sabe que está doente. E sequer haveria testagem. E não é só o teste que importa. É capacidade para rodar os testes. Para que os testes sejam analisados. Em nenhum país do mundo. Então estamos às cegas? Sim. Se nós estamos às cegas, o que nós devemos fazer? Nós devemos, por mais um tempo, é o que os especialistas estão dizendo e o ministro Taishi disse depois. Se estamos às cegas, nós precisamos fazer um esforço conjunto, como sociedade, para que nos isolemos ainda, sem que seja necessário lockdown, porque isso traria problemas para a economia, para a saúde mental das pessoas, para a saúde física das pessoas. É uma questão de propositura de cidadania. Vamos esperar mais um pouco, é difícil? É dificílimo, mas nós estamos às cegas. O inimigo nós não vemos. Só confirmando a informação, teve cidade na Europa e na China que chegou a ter 76% de casos assintomáticos. Doutora Gisele, o Brasil está navegando às cegas na pandemia? A luta contra a pandemia é, por enquanto, uma navegação às cegas. A gente não tem vacina, até agora não temos remédios eficientes. Ontem o Dr. Anthony Fauci fez esse anúncio sobre o Remdesivir. Vão começar a fase 4, mas na semana passada, ou 2 semanas atrás, havia sido muito criticado por conta do método que esse exame está sendo feito. Então, há um esforço mundial em várias direções para tentar encontrar uma solução, mas a verdade é que o isolamento, o distanciamento social são efetivamente as únicas medidas concretas que sabemos hoje que podem conter a disseminação enquanto a gente não acha um jeito de combater efetivamente o vírus. Eu só discordo do Tiago, acho que este isolamento precisa cada vez mais ser um isolamento não total, mas um isolamento de grupos de risco e haver sim a discussão e o planejamento já para uma flexibilização. Não acredito que a nossa economia aguente mais tanto tempo quanto será necessário para o isolamento, tendo em vista que a perspectiva de uma vacina é de 1 ano e meio e que os remédios que apresentam resultados ainda estão em fase 1, fase 2 ou fase 3 de testes. O ministro Nelson Taishi, ele foi mal interpretado por alguns senadores, inclusive, que foram veementes nas suas críticas e disseram para ele, não, mas nós precisamos de diretrizes, nós precisamos saber, nós precisamos enfrentar, e realmente esse é o desafio. Há uma constante geração de expectativa com novas possibilidades de
remédios ou avanços na medicina para vacinas e uma constante frustração por conta dessas múltiplas estatísticas e métodos matemáticos que, na verdade, nenhum deles realmente consegue prever pico ou picos essa semana, a semana que vem, daqui a um mês. Então, é o desafio de governadores, de prefeitos e do governo federal. Precisamos achar a solução nessa navegação às cegas. Mas, Gisele e Tiago, o ministro da Saúde defende isolamento e distanciamento. A pergunta, não foram justamente esses pontos que motivaram a demissão de Luiz Henrique Mandetta, Tiago? Fazer o quê, Gotino? É claro que sim. Nós sabemos que sim. A insistência do ministro Mandetta nesse método, que é o único método seguro, porque nós não sabemos onde é que está o inimigo, como que o inimigo se comporta nos nossos corpos, ou até mesmo no ar, né? Nós ainda não temos certeza sobre a questão do espirro, da tosse, a gente não sabe disso. É exatamente isso que o ministro Mandetta, que é um sujeito conservador e também conservador cientificamente, sempre deixou claro. E por isso caiu. E quando agora o ministro Taishi fala sobre o isolamento, ele vai não contra o que o ministro Paulo Guedes planejou. Porque o ministro Paulo Guedes planejou 3 meses. Ou eu não devo acreditar também no ministro Paulo Guedes quando fala que o auxílio terá 3 meses. Gisele. Mas o problema é o presidente da República, que parece que não concorda com ninguém. Então eu passo a pergunta para a Gisele sobre esse ponto. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pensava de uma forma. A gente percebe agora que esse ministro fala a mesma coisa. Por que o Mandetta caiu, então? O ministro Mandetta, ele priorizava bastante a saúde e ele fazia muito contraponto ao presidente quando o presidente se manifestava com relação à economia e também com aqueles passeios, a ida do presidente à farmácia, depois à padaria. Isso também gerava muitas críticas. Acho que havia ali um desentendimento também político. O ministro Nelson Taishi, ele tem um discurso, uma postura e até a formação dele é muito diferente. O ministro olha números, olha dados e ele não deixou em nenhum momento do seu discurso a preocupação com a manutenção da vida das pessoas, seja para o enfrentamento e proteção contra a Covid, seja para a proteção da vida das pessoas com relação às outras doenças e também com relação à manutenção dos empregos e à economia, que é a dicotomia que a gente está sempre voltando aqui a discutir. Conseguir essa ponderação, esse sopesamento entre as medidas de isolamento ou a flexibilização deste isolamento para medidas de distanciamento com protocolos de higiene que pouco a pouco autorizem a retomada de categorias da economia ou a retomada dos pequenos negócios, é justamente o que a gente precisa neste momento e que haja uma coesão e uma consonância de governo federal com os governos locais. Acho que a população precisa realmente se conscientizar da importância do isolamento para que haja uma adesão, mas os governos também precisam entender essa necessidade, essa manifestação popular pela retomada gradual. A gente precisa ter uma perspectiva de futuro de retomada. E acho que é isso que o ministro colocou, é justamente esse desafio, ele está olhando dados, mas ele não deixa de ter essa atenção e essa preocupação. Vamos lá, argumentos finais agora. Lembrando que você pode escrever usando a hashtag Grande Debate nas redes sociais, escreve pra gente. Tiago Anastácio, queria que você trouxesse agora os seus argumentos finais. A gente falou aqui sobre Bolsonaro e Alexandre de Moraes do STF, com o Alexandre Ramagem sendo impedido de assumir o cargo. Falamos também que o presidente colocou a culpa no número elevado de mortes nos governadores. Falou isso ontem, falou isso ao vivo hoje. Também em alguns governadores, diga-se de passagem, ele frisa principalmente alguns nomes. A gente falou também sobre a pressão de deputados bolsonaristas para que a população cobre das autoridades locais a reabertura do comércio. E a gente falou também sobre essa fala do Nelson Taishi sobre a saúde, sobre o Brasil estar à deriva aí, né? Num voo cego, numa situação realmente preocupante em relação, principalmente, ele fala dos testes e do momento em que o Brasil está
no combate ao coronavírus. Queria que você trouxesse aí os seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Gotino, pelo debate. Obrigado a Gisele e também aos telespectadores. Me parece que se nós espremermos essa frutaria que nós temos tido nas últimas semanas no Brasil, nós vamos perceber que o suco dessas frutas é um só. O presidente da República tem como método de fazer política, e fazer política eu digo em todas as suas ações, ele é um político, ele é o presidente da República. Ele tem um método, que é o método do inimigo. Todos são inimigos. Ele vai criando cada vez mais inimizades. Há algumas semanas atrás era o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, era o presidente da Ordem dos Advogados, que ele cometeu uma indelicadeza. O pai do presidente da Ordem dos Advogados foi morto na ditadura. Uma coisa assim absolutamente abominável. Depois, o novo inimigo se tornou o ministro da Saúde. Semana passada, o ministro Sérgio Moro. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, que, curiosamente, é o juiz que está investigando um caso que a imprensa afirma que essa investigação leva ao filho ou a mais filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então, é a tática do inimigo. Por isso que eu usei a máxima e o personagem genial de Machado de Assis hoje, de Simão Bacamarte. O presidente da República, quando cria todos os inimigos, apenas ele é o herói, mas ele se isola cada vez mais do poder, não entendendo qual é a regra do nosso jogo, a regra do jogo constitucional. Os poderes, eles se fiscalizam, presidente. Não há independência total dos poderes entre si, há uma fiscalização. E, presidente, o seu ministro da Justiça te delatou. E isso está sendo investigado criminalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, o assunto é sério, o assunto é grave. Eu espero que nós possamos focar na questão da saúde. E sim, também com importância, Gotino, na economia. Mas a questão é o quando. A importância dos planos que chegarão não precisam ser explicados o que eles significam. Eles não significam imediatismo. Então eu espero que passemos por dias melhores. Não é mais possível que todos os dias venhamos falar e toda a sociedade discuta os inimigos novos do presidente da República. Ok, Tiago Anastácio, o mesmo tempo para Gisele Soares. Por favor, Gisele. Nos meus argumentos finais, eu queria valorizar o protagonista, que são as pessoas. Então, todo o poder emana do povo. Todos os representantes, o presidente, os governadores, os prefeitos, deputados, senadores, vereadores, foram lá colocados por nós. Nós exercemos o nosso direito ao voto, votamos e elegemos. Então, cabe a nós, nesse momento, apoiar os nossos representantes eleitos e acatarmos também as decisões difíceis e desafiadoras que eles tomam nesse momento. Cabe a nós cobrarmos para que haja mais coesão, para que haja mais harmonia entre todos esses poderes. Não podemos aceitar, e eu vejo com maus olhos, essa constante interpretação de que as pessoas são conduzidas, que elas não têm vontade própria, que elas estão sempre seguindo cegamente este ou aquele líder. Nós somos autônomos, nós somos as urnas, nós escolhemos os nossos representantes, foram eleitos por maioria. Aqueles que escolhemos e aqueles que não escolhemos, devemos respeito e acatamento às orientações para enfrentamento da pandemia. Muito bem, Gisele Soares, Tiago Anastácio, agradeço mais uma vez o grande debate, falando de vários temas, debatendo aqui. CNN é o canal do debate. Obrigado mais uma vez. Amanhã nós voltamos, sexta-feira, é feriado, dia do trabalho, mas nós estaremos todos aqui ao vivo. Obrigado.